O sangue de Kael Arden não era totalmente humano. Ele descobriu isso no pior momento possível. A nave estava morrendo ao redor dele. Alarmes gritavam em tons diferentes, alguns agudos demais para serem ignorados, outros graves, quase como um lamento. A gravidade artificial oscilava, fazendo ferramentas flutuarem como destroços em câmera lenta. Do outro lado da escotilha transparente, o espaço parecia calmo demais para um lugar onde milhares morriam todos os dias. "Selamento falhou no setor 3", gritou alguém pelo comunicador. Kael não respondeu. Ele estava de joelhos, pressionando a mão contra o próprio abdômen, sentindo algo quente escorrer entre os dedos. O impacto havia atravessado a blindagem e o jogado contra a parede. Dor ele conhecia, cresceu com ela. Mas aquilo era diferente. O sangue que escorria não era vermelho. Brilhava em tons azulados, quase metálicos, pulsando com uma luz fraca, como se estivesse vivo. Kael arregalou os olhos. "Não", murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. A médica da nave, Lyra, chegou correndo, deslizando pelo chão instável. Quando viu o ferimento, congelou por um segundo longo demais para ser profissional. "Kael?", ela sussurrou. "O que você fez?" "Eu não sei", respondeu ele com dificuldade. "Isso não é normal, é?" Ela não respondeu, apenas ativou o scanner portátil. O visor piscou, travou, recalculou. Depois exibiu uma leitura que fez o rosto dela perder a cor. "Isso não é sangue humano", disse em voz baixa. O impacto final veio segundos depois. A nave perdeu energia, o silêncio engoliu tudo. Horas mais tarde, Kael acordou em uma maca, envolto por luz branca e fria. O teto acima dele não era da nave de combate, era liso, esterilizado demais. Uma instalação médica militar. Ele tentou se mover, mas o corpo respondeu com resistência, como se não fosse mais totalmente seu. "Não tente", disse uma voz calma. Um homem estava parado ao lado da cama. Alto, postura rígida, uniforme sem insígnias visíveis. "Onde eu estou?", perguntou Kael. "Em custódia médica", respondeu o homem. "E científica." Kael sentiu um frio percorrer a espinha. "Meu nome é Comandante Ryze Valon, e você, soldado, é a coisa mais valiosa que essa guerra já produziu." Kael tentou rir, mas doeu. "Acho que você me confundiu com outra pessoa." Ryze se inclinou levemente e ativou um holograma. Estruturas de DNA giraram no ar, misturando padrões humanos com algo estranho. Geometrias impossíveis, sequências que não deveriam existir juntas. "Você foi modificado", disse o comandante, "antes mesmo de nascer." Kael sentiu o chão desaparecer. "Isso é impossível." "Foi um projeto secreto", continuou Ryze, "autorizado no auge da guerra, quando percebemos que nossas armas não eram suficientes." Kael lembrou da infância, das doenças que nenhum médico conseguia explicar, da capacidade absurda de se recuperar de ferimentos, dos reflexos rápidos demais. "Vocês mexeram em mim?" A voz dele tremeu. "Não apenas em você, mas você foi o único que sobreviveu. O projeto tinha um nome: Órbita. A ideia era simples e monstruosa: integrar material genético alienígena diretamente ao DNA humano. Não próteses, não implantes, mas evolução forçada. Adaptar o corpo humano para interagir com tecnologias alienígenas que sempre rejeitaram nossa biologia." "Eles chamam isso de heresia", disse Ryze. "Para os alienígenas, misturar linhagens é um crime absoluto." Kael fechou os olhos. "Então o meu sangue", começou ele. "Reage à tecnologia deles", completou o comandante. "Ativa sistemas, desarma protocolos, permite acesso onde nenhum humano jamais entrou." Kael abriu os olhos, furioso. "Vocês me transformaram em uma chave." Ryze não negou. "Em uma arma." A guerra lá fora não estava indo bem. As raças alienígenas dominavam órbitas inteiras com tecnologia que os humanos sequer compreendiam totalmente. Naves que se regeneravam, escudos conscientes, armas que respondiam apenas à presença genética correta. "E agora", disse Ryze, "descobrimos que você é compatível."
Kael foi liberado dias depois, não por misericórdia, mas por necessidade. A missão era suicida: infiltrar-se em uma estação alienígena em órbita de um planeta ocupado, desativar o núcleo de defesa que impedia qualquer ataque humano. Você não vai sozinho, disse Lyra, enquanto ajudava Kael a vestir o traje de combate. Mas seja honesto comigo. Ela hesitou. Você ainda se sente humano? Kael demorou a responder. Eu sinto raiva, medo, dor. Se isso não for humano, então nunca fomos. A aproximação da estação foi silenciosa. Um monolito orgânico flutuando no vazio, pulsando como um coração colossal. Quando Kael tocou a superfície com a mão, algo respondeu. A estação reconheceu ele. Portas se abriram. Isso não deveria ser possível, murmurou um dos soldados. Mas os sensores alienígenas despertaram. Criaturas surgiram dos corredores, altas, de membros elongados, olhos brilhando com hostilidade absoluta. Quando viram Kael, pararam. Não por medo, por horror. Ele é profano, ecoou uma voz transmitida diretamente à mente de Kael. Sangue roubado, forma corrompida. Kael sentiu algo dentro dele responder. Não palavras, instinto. Eu não pedi isso, disse alta voz. Mas vocês também não me deram opção. O combate explodiu. Disparos ricochetearam nas paredes vivas. Soldados humanos caíam, mas Kael avançava. Cada sistema que tocava se abria. Cada barreira o reconhecia como algo familiar e, ao mesmo tempo, errado. No núcleo da estação, ele encontrou algo inesperado. Uma criança alienígena. Pequena, frágil, presa a cabos e interfaces orgânicas. Interface viva, explicou a voz alienígena novamente. Nosso futuro. Kael entendeu no mesmo instante. Eles também faziam o que os humanos fizeram com ele. Usavam crianças. O peso da verdade quase o paralisou. Se eu desligar isso, murmurou. A estação cai, e com ela toda a frota em órbita. Kael se aproximou da criança. Ela abriu os olhos e o encarou. Sem ódio, sem medo, apenas confusão. Eu não vou repetir isso, disse Kael com voz firme. Ele mudou os comandos. Redirecionou energia. Sabotou o núcleo sem destruir a criança. A estação entrou em colapso controlado, desligando seus sistemas de defesa. As naves humanas atacaram. O vencer foi rápido, mas o silêncio depois foi pesado. Kael retornou como herói, mas algo havia mudado. Os alienígenas agora sabiam. Sabiam que humanos podiam carregar seu sangue, que a pureza genética não era absoluta, que a guerra não era mais apenas tecnológica, mas existencial. Rise encontrou Kael dias depois. Você poderia ter vencido mais rápido, disse o comandante. Eu escolhi não ser como vocês. Rise suspirou. A galáxia não vai perdoar isso. Kael olhou pela escotilha para o planeta abaixo. Então, talvez esteja na hora de mudarmos o que significa vencer. O sangue em suas veias ainda brilhava. Humano, alienígena, algo novo. E pela primeira vez desde o início da guerra, Kael sentiu que o futuro ainda podia ser escolhido.